Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi, eu trabalho com direito previdenciário há quase 20 anos, fui servidor público concursado do INSS por mais de 11 anos. Lá dentro eu trabalhei em várias áreas, trabalhei em agência, trabalhei em gerência executiva, trabalhei na superintendência, advogo já há algum tempo no direito previdenciário e no direito tributário também, e ministro também já há alguns anos aulas de pós-graduação e cursos em várias instituições pelo país de direito previdenciário e direito tributário. E saiba que é uma grande alegria adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório, para tratar desse tema aqui bastante palpitante e bastante polêmico. Tem uma série de polêmicas dentro dele, que é a pensão por morte. Deixa eu trocar aqui a tela para aparecer o slide aqui, a tela de iniciação, o breve currículo, e vamos agora para o que interessa. No artigo 201 da Constituição Federal, nós temos o rol de coberturas previdenciárias que o regime geral de previdência traz. Tem lá, por exemplo, proteção contra idade avançada, proteção, por exemplo, contra incapacidade para o trabalho, proteção, por exemplo, para vários riscos, e um deles qual é? É proteção quanto à morte, né? Tá aqui, ó, uma das proteções, pensão por morte, está no inciso 5 do artigo 201 da Constituição. Pensão por morte, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. E lá no artigo 18, nós também, lá da Lei 8.213, nós temos a previsão da pensão por morte, né? Tá aqui, cobertura quanto para o dependente, a pensão por morte é para o dependente, e o fato gerador é a morte do segurado. Marcos, qual regra que eu aplico no caso de pensão por morte? Aqui, tempus rege acto. Eu sempre aplico a norma vigente na data do óbito da pessoa que está gerando essa pensão, do instituidor. Então, aquele segurado ou aquele aposentado, na data em que ele faleceu, é essa regra que eu aplico para a pensão por morte. Por que eu estou falando isso? Pode ser que a pessoa leve um tempo para pedir a pensão e pode ser que a legislação tenha alterado. E aí pode ser que ela tenha ficado mais benéfica ou tenha ficado pior para aquele dependente. Tendo ficado melhor ou pior, vai se aplicar as regras da data em que o segurado faleceu, aquelas que estavam vigentes naquele período. Marcos, como é que eu faço para requerer a pensão por morte? Você pode fazer de duas formas diferentes, pelo meu INSS ou pelo INSS digital. Pelo meu INSS, o meu INSS pode ser usado por qualquer um, né? Pelo próprio segurado, pelo próprio dependente, pelo procurador não advogado, também pelo advogado, sem problema nenhum. Vai entrar em meu.inss.gov.br. Você tendo o CPF, o número do CPF do teu cliente e tendo a senha dele de acesso ao meu INSS, que é a senha do gov.br, você pode requerer ali, pode juntar a sua procuração. Você, nesse caso, você entra pelo perfil do dependente. Você não vai entrar pelo perfil do segurado falecido. Até porque, provavelmente, quando você tentar entrar, ele já estará bloqueado. O pedido é feito sempre pelo perfil do dependente. Existe também o INSS Digital, que é uma ferramenta, na verdade é um convênio entre a OAB e algumas entidades. No caso, aí existe um convênio entre a OAB e o INSS. Nesse caso específico aqui do INSS Digital, no convênio entre a OAB e a INSS, só para advogados que aderiram a esse convênio. Dependendo do estado que você estiver, é uma sistemática diferente para você fazer a adesão. Fazendo a adesão, recebendo a senha de acesso, você entra em novo requerimento.nss.gov.br e você pode fazer o requerimento lá dentro. Marcos, se eu fizer o requerimento pelo INSS Digital, é interessante que eu tenha a senha do cliente no meu INSS? É interessante que você tenha. Tem algumas telas que você não tem acesso pelo INSS Digital, só pelo meu INSS. Agora, o requerimento da pensão por morte você pode sim fazer pelo INSS Digital. Mas, por exemplo, você não vai ter acesso à carta de concessão lá no INSS Digital. Se você tiver que fazer alguma consulta ao CNIS do dependente, você também não vai ter acesso. Você consegue
dar entrada no requerimento de pensão e acompanhar esse procedimento lá. Vamos lá. Marcos, qual que é o prazo de entrada num requerimento de pensão por morte hoje? Qual é o prazo que o INSS tem para emitir uma decisão? Esse prazo, em regra, é de 60 dias. Óbvio, se o servidor emitir uma carta de exigência para que você complemente com algum documento que ficou faltando, ou que ele ache interessante esclarecer algum ponto para que ele possa conceder esse benefício, é lógico que durante o período em que estiver em exigência, você não estará contabilizando esses 60 dias do INSS, mas, via de regra, de até 60 dias que o INSS tem para conceder, para emitir uma decisão, que pode ser a concessão, como pode ser o indeferimento. Marcos, se passar os 60 dias, o que eu posso fazer? Você pode entrar com uma ação judicial, por exemplo, um mandado de segurança alegando que o INSS não está cumprindo o prazo. Nesse caso, o prazo é trazido por um acordo que foi firmado pelo INSS lá no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.171.152 de Santa Catarina. Marcos, existe algum prazo aí? Você está pensando, existe algum prazo para que o dependente solicite a pensão por morte? Na verdade, sim e não. Como sim ou não? Se ele passar um determinado prazo, que eu vou explicar agora, ele continua tendo direito à pensão, mas ele não vai receber desde a data do óbito do segurado. Ele só vai receber do pedido que ele fez em diante. Então, se ele demorar muito tempo, ele perde uma quantidade aí de atrasados, né? Qual é esse prazo para que a pessoa receba desde o óbito? É de 90 dias. Se porventura nós tivermos aqui menores de 16 anos, o prazo aí ele é de 180 dias. Passou os 90 dias para quem não é menor de 16, passou os 180 dias para quem tem menos de 16 anos, só recebe da data do requerimento em diante, perde o direito a receber desde a data do óbito. Vamos lá. Marcos, eu não gosto muito do INSS. Não estou dizendo que é meu caso, não. Estou dizendo que às vezes tem gente que não gosta. Eu poderia partir diretamente para uma ação judicial? Na verdade, não. Você pode gostar ou não do INSS, mas obrigatoriamente você tem que fazer um requerimento desse benefício, no caso aqui do tema de hoje da pensão por morte, lá no INSS. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito. Tema 350 do Supremo Tribunal Federal prevê: a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá. Eu sou obrigado a pedir administrativamente a pensão por morte. Eu falei 2 slides para trás que o INSS tem 60 dias para emitir a decisão. Se ele não emitiu, quer dizer que eu posso ficar de braço cruzado ali esperando. Não. Se for o caso, você pode partir já para uma ação judicial, porque no entendimento aqui do tema 350, se passou o prazo legal do INSS, você tem um indeferimento tácito. Você pode muito bem esperar o INSS emitir a decisão, ou, passado esse período, você já pode partir para a ação judicial, que você tem um indeferimento tácito. Marcos, se houve um indeferimento do pedido de pensão por morte, eu de repente deixei de juntar algum documento, eu posso direto na ação judicial juntar esse novo documento? Não, porque não houve um prévio requerimento administrativo com relação àqueles documentos novos. Então você precisa fazer um novo pedido lá no INSS juntando esses novos documentos. Vamos lá, o que mais aqui que eu posso extrair aqui de interessante? Falei do prazo legal. Outra coisa, teve um indeferimento por parte do INSS. Você não é obrigado a interpor um recurso administrativo. Se você quiser, você pode partir diretamente já para a ação judicial, tendo o indeferimento do INSS, ou também uma concessão a menor, sendo que de repente você apresentou todos os documentos necessários lá no requerimento administrativo.
É, quem é que tem direito à pensão por morte? Nós temos um rol de dependentes e ele é dividido em três classes. Acho que são 2 ou 3 slides para frente. Eu vou mostrar como é que funciona esse rol. Mas já adiantando uma parte, nós temos a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, e no passado nós tivemos uma quarta classe que não existe mais. Se eu tiver pelo menos um que seja na primeira classe, automaticamente eu elimino os dependentes da segunda e da terceira classe. Eu só posso partir para dependentes de segunda classe se eu não tiver ninguém na primeira classe. E a mesma coisa acontece com a terceira classe. Eu só posso partir para a terceira classe se eu não tiver ninguém nem na primeira nem na segunda classe. Vamos lá, Marcos, se eu tiver mais de um dependente, mais de um pensionista dentro da mesma classe, o que acontece? O valor do benefício é dividido. Então, por exemplo, vamos supor que daqui a pouquinho eu vou chegar já na classe, acho que é daqui 2 slides. Vamos supor que sejam dependentes de primeira classe, que tenha a viúva, foi um homem que morreu, tem a viúva desse homem que morreu e tem um filho, por exemplo, menor de 21 anos, ou maior de 21 anos inválido. Os dois vão receber metade dessa pensão. A pensão foi concedida, por exemplo, em R$ 3.000. Vai ficar o quê? 1.500 para um dependente, 1.500 para o outro dependente. Se tiver 10, Marcos, vai ser dividido em 10 partes. Vamos lá, o rateio é sempre por valores iguais. Eu sei que no Código Civil, quando você vai trabalhar, por exemplo, ali com a questão de sucessão, dependendo do regime de casamento, ou se é união estável e por aí vai, às vezes pode ser que a viúva tenha direito, por exemplo, ou o viúvo, tanto faz, né, a uma parcela maior, por exemplo. Aqui não. Aqui todo mundo recebe o mesmo valor per capita. Se o valor do benefício é R$ 3.000, tem um único dependente, 3 mil para ele. O que eu vou explicar mais para frente, o que pode acontecer é que, dependendo do número de dependentes, pode aumentar o valor final do benefício, mas mesmo assim, aquele valor final do benefício ele é dividido por cabeça por todos aqueles dependentes considerados dependentes para fins previdenciários que estão na mesma classe e que têm direito àquela pensão. Então, por exemplo, uma pensão de R$ 3.000, tem um dependente, 3 mil só para ele. R$ 3.000 tem 2 dependentes, 1.500 para cada um. R$ 3.000 tem 3 dependentes, 1.000 para cada um e por aí vai. Mas 1.000 para cada um, Marcos? Ó, eu estou gravando esse curso aqui no finalzinho de 2023. O salário mínimo de 2023, a partir de maio, passou a ser 1.320. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, se forem 3 pessoas num benefício de 3 mil, cada uma recebendo um terço, vai dar R$ 1.000. Pode isso, Marcos? Pode. A pensão por morte, o valor final dela não pode ficar inferior ao salário mínimo, mas a cota parte de cada dependente pode sim ficar abaixo do salário mínimo. Então vamos agora exatamente para o rol de dependentes. Na primeira classe, nós temos aqui os dependentes do inciso 1 do artigo 178 da Instrução Normativa 128 de 2022 do próprio INSS. Quem está na primeira classe? O cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vamos aqui então por partes. Marcos, casamento ou união estável, tanto faz, de pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum. O INSS reconhece normalmente. Já tem uma ação civil pública de 1994 que o INSS passou a reconhecer através dessa ação judicial. Então não tem problema nenhum aqui, é a mesma coisa, sistemática mesma, tudo normal. Vamos lá. Cônjuge, companheiro, companheira. Vamos pensar o seguinte: não é cônjuge mais, houve o divórcio. Essa pessoa que está divorciada ou separada, pode ser separada tanto juridicamente, foi feita a separação em juízo ou no cartório, nas hipóteses em que é possível fazer a separação em cartório, ou o divórcio, ou a separação de fato. Eles
não fizeram a separação em juízo nem no cartório, não oficializaram isso, mas já não convivem mais juntos, cada um vive em sua própria casa e não tem mais relação aqui marital. Então, como é que fica nesse tipo de situação? O divórcio, tanto faz, divórcio, a separação ali judicial, a separação via cartório ou a separação de fato, tanto faz. Essas 4 situações, como é que fica na prática? Essa ex-esposa ou esse ex-marido tem direito à pensão por morte do falecido ou da falecida? Depende. Depende do quê? A pessoa que faleceu pagava alimentos para esse dependente? Se sim, tem direito. Pode ser tanto alimentos que foram determinados pelo juiz ou foram acordados, por exemplo, na separação do cartório, um divórcio via cartório, tanto faz, mas que você tem um documento ali trazendo aquela obrigação de pagar pensão alimentícia, né? Seja determinação judicial, seja acordo entre as partes registrados do cartório, ou, dependendo do caso, comprovar que era dada algum tipo de ajuda financeira e que essa ajuda financeira ajudava de alguma forma, né? Pode ser que não fosse ajuda para tudo, mas, por exemplo, fica comprovado que pagava a conta de água, ou a conta de luz, ou por exemplo, comprava uma cesta básica todo mês e mandava entregar. Se você conseguir comprovar isso daí, você comprova a dependência econômica. Via de regra, dependentes de primeira classe não precisam comprovar dependência econômica. Esse caso que eu trouxe do ex-marido da ex-esposa é exceção. Via de regra, da primeira classe não precisa comprovar dependência econômica, porque a dependência econômica é presumida. Só precisa comprovar dependência econômica os dependentes de segunda e terceira classe, ou essa exceção que eu trouxe da primeira classe. Então, ex-marido, ex-esposa, precisa comprovar que recebia alimentos ou alguma ajuda que fosse ali, não vou dizer essencial, mas que fosse que trouxesse alguma diferença na vida da pessoa, na vida desse dependente. Vamos lá. Com relação ao filho, qualquer filho tem direito à pensão por morte? Qualquer filho, pode ser de dentro do casamento, de fora do casamento. A Constituição de 88 até retirou uma determinada linguagem que era até um pouco prejudicial, um pouco, como é que eu posso dizer, até uma linguagem própria, né? Que era do filho bastardo, aquele filho que foi feito fora de um casamento, de repente aquele senhor tinha uma concubina, ou aquela senhora tinha um concubino, né? Um amante, uma amante, e aí foi gerado um filho fora do casamento. Tanto faz, tem direito do mesmo jeito. Inclusive até não vou conseguir falar dentro desse curso aqui, até porque o tempo é limitado, mas eu costumo, em aulas de pós-graduação, tratando de pensão por morte, falar de alguns casos bem interessantes aí de filhos fora do casamento que gerou na hora da pensão por morte, algumas surpresas, algumas questões que envolvem valores a serem recebidos aí de atrasados, e por aí vai, questões bem interessantes da prática que eu tenho nesses quase 20 anos aí, umas coisas bem interessantes que eu já vi aí, algumas até tristes também, né? Vamos lá. O filho de qualquer condição, que eu comentei, mas até os 21 anos, ou antes dos 21, se ele for emancipado. Pode um filho com mais de 21 anos ter direito à pensão em decorrência da morte do pai ou da mãe? Pode, se ele tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vamos lá, não tenho ninguém de primeira classe. É só uma coisa antes aqui na primeira classe ainda. Companheiro ou companheira não precisa comprovar dependência econômica, precisa comprovar a união estável, que eles viviam lá como se marido e mulher fossem. A dependência econômica não precisa ser comprovada. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa aula aqui e eu volto na próxima aula já explicando aqui os dependentes de segunda classe, como é que funciona exatamente. Mas só adiantando um pouquinho aqui, eu só posso ir para a segunda ou terceira classe se eu não tiver ninguém da primeira. Tá certo? Forte abraço, te espero daqui a pouquinho.